Bom, gente, vamos continuar com o trabalho nosso de Química. A aula nossa hoje é Soluções 2. Em Soluções 1, nós vimos a parte qualitativa das soluções. Em Soluções 2, nós vamos ver a parte quantitativa, que trata das unidades de concentração. Bom, e afinal de contas, o que é uma unidade de concentração? Uma unidade de concentração é qualquer tipo de relação que você tenha entre quanto soluto você tem, ou seja, a quantidade de soluto, e quanta solução você tem, quantidade de solução. Essa quantidade pode ser variada, pode ser massa, pode ser volume, ou seja, existe um sem número de unidades de concentração. Nossa aula, em verdade, trata disso, das unidades de concentração e como fazer a transformação de uma em outra. A primeira que nós vamos ver é a percentagem em massa, que também era muito chamada de percentagem em peso. Assim, o seu símbolo é o sinal de porcento, ligado a uma letra M, se o autor quer falar percentagem em massa, ou então a uma letra P, porcento P, se o autor quer ligar a percentagem em peso. Se uma solução é X% em massa, o que isso quer dizer? Quer dizer que há X gramas do soluto, observe bem, gramas, em 100 gramas, de novo, gramas da solução. Percentagem em massa tem vantagens e desvantagens. Como quase tudo sempre é assim. Vantagens. Massa é constante. 100 gramas de seja lá o que for, são 100 gramas sempre. Agora, a desvantagem é que medir massa de líquido é desagradável. Você precisa usar uma balança para verificar a massa de líquido. Isso é sempre bem ruim. Vamos ver agora o conceito de massa específica. Massa específica é a relação entre a massa de uma solução e o volume por ela ocupado. As unidades que têm que ser usadas devem ser naturalmente uma unidade de massa dividida por uma unidade de volume. Utilizam-se principalmente grama por mililitro e quilograma por litro. Essas unidades são exatamente a mesma coisa. Se você multiplicar por 1000 tanto grama quanto mililitro, você vai ter 1000 gramas, ou seja, 1 quilograma, e 1000 mililitros, ou seja, 1 litro. Repare mais uma coisa. Em verdade, isto não é uma unidade de concentração, porque ela não refere quantidade de soluto e quantidade de solução. Ambos os termos são para a quantidade de solução, ou seja, isto é uma grandeza auxiliar ao nosso estudo. Nossa próxima unidade é a percentagem. Seu símbolo é apenas porcento. Vamos à definição. Se uma solução é X%, isto significa que há X gramas do soluto dissolvidos em 100 mililitros da solução. Repare uma coisa, há uma vantagem muito grande, porque agora a solução é medida em volume, o que é muito mais fácil de se fazer. Agora, a desvantagem é que volume depende da temperatura, ou seja, a percentagem é dependente da sua temperatura de trabalho. Vamos ver agora a percentagem em volume, que é extraordinariamente útil quando se pode medir tudo em volume. O que eu quero dizer com tudo? O soluto, o solvente, a solução. Vamos ver quando aplicar. Ela é aplicada nas soluções líquido-líquido e nas soluções gás-gás, que são exatamente as coisas que podem ser medidas com facilidade em volume. Vamos ver dois bons exemplos. O ar atmosférico filtrado tem 21% de oxigênio, ou seja, em 100 litros de ar existem 21 litros de oxigênio. Se um vinho contém 12% de álcool, isto significa que em 100 mililitros de vinho existem 12 mililitros de álcool. Nossa próxima unidade de concentração se chama exatamente concentração e é dada sempre em gramas por litro. Ela é a massa em gramas de soluto contido em 1 litro de solução. Todas essas unidades que nós vimos até agora permitem a gente juntar recursos para entrar na mais importante unidade de concentração, que é a molaridade, aonde a gente vai trabalhar com a unidade mols por litro. Molaridade é a relação entre o número de mols do soluto e o volume da solução em litros.
Ficamos, então, com uma fórmula muito simples. Molaridade é o número de mols dividido pelo volume, onde, naturalmente, este volume, como sempre, entra em litros. Podemos achar o número de mols dividindo a massa pela massa molar, bem tranquilo, o que nos leva a uma fórmula ampla, maior, onde vamos ligar tudo. É esta. A molaridade é a massa sobre o volume vezes a massa molar, onde M, naturalmente, significa a massa do soluto em gramas e V, o volume da solução em litros. Outra fórmula muito útil que nos permite achar o número de mols é volume vezes a molaridade. Claro, naturalmente, volume em litros. Vamos agora ligar a molaridade com a percentagem massa. Fica assim, molaridade é percentagem massa vezes a densidade vezes 10 dividido pela massa molar, onde, naturalmente, %M está representando a percentagem massa e D está representando a densidade. Fica fácil. A próxima fórmula liga molaridade com percentagem. Cuidado, essa é a percentagem e não a percentagem massa. Fica assim, percentagem vezes 10 dividido pela massa molar, onde, naturalmente, o símbolo de % está representando a percentagem. Bem, o que nós vamos fazer agora é juntar todas essas fórmulas, combinando-as todas na resolução de um exercício, mas um exercício bem abrangente com vários itens. Vamos lá? A 400 ml de uma solução 0,4 molar de NaOH, que é o hidróxido de sódio, cuja massa molar é 40 gramas por mol, adicionam-se 1,6 gramas de hidróxido de sódio sólido, que se dissolvem sem alteração de volume. Para a nova solução formada, determinar a molaridade, a concentração em gramas por litro e a percentagem. Por favor, observe que todas as fórmulas podem ser alteradas em função de qual é a grandeza que você quer calcular. Se não, observe como vai ficar. Alteramos, então, a fórmula para M, a massa, é a molaridade vezes o volume vezes a massa molar, o que nos permite o seguinte cálculo. Na solução havia uma massa de 0,4 vezes 0,4 vezes 40, ou seja, havia uma massa de 6,4 gramas. Como vamos, então, fazer o cálculo da nova massa? Vamos somar a massa que a solução já tinha e que já calculamos com a massa que foi adicionada. Observe, então. A nova massa, então, é igual a 6,4, que é a massa anterior, mais 1,6 que foi adicionado. Consequentemente, a nova massa é de 8 gramas. Com esses 8 gramas que encontramos agora, vamos refazer todos os cálculos, iniciando pela nova molaridade. Ou seja, a nova molaridade é dada por 8 dividido por 0,4 vezes 40, o que nos fornece meio, ou seja, a solução é meio molar. Vamos agora ao cálculo da nova concentração em gramas por litro. Fica muito fácil se feita assim. Molaridade é concentração dividido pela massa molar, ou seja, concentração é molaridade vezes massa molar. Conta fácil, meio vezes 40, 20 gramas por litro. Finalizamos tudo com o cálculo agora da nova percentagem. Veja só, numericamente você pode dizer que 10 vezes a percentagem é a concentração. Ficou fácil. Logo, percentagem será 20 dividido por 10, ou seja, 2%. Você deve ter percebido que esse exercício foi muito mais fácil do que parecia. Bem, agora nós precisamos ver algumas unidades de concentração que não são tão importantes assim, mas que também têm que ser vistas. Vamos olhar a molaridade e a fração molar. Molaridade é a relação entre o número de mols do soluto e a massa do solvente em quilogramas. Observe, por favor, que na molaridade há uma diferença muito grande para as anteriores. O solvente é dado em massa, solvente, e não a solução. Vamos, então, à fração molar. Define-se fração molar de um componente de uma solução como sendo a razão entre o número de mols destes componentes e o número total de mols desta solução. Suponha, então, uma solução que tem apenas 2 componentes. Vamos chamá-los de componente 1 e componente 2.
Vamos ver como ficariam as fórmulas. x1 é N1 sobre N1 mais N2. E x2 é N2 sobre N1 mais N2, onde x1 e x2 são as frações molares dos componentes 1 e 2, e N1 e N2 seus respectivos números de mols. As frações molares sempre são números adimensionais, compreendidos entre 0 e 1. E a soma das frações molares sempre será igual a 1. Sempre x1 mais x2 igual a 1. Todas essas fórmulas vão levar a gente a um assunto novo super importante, que é a diluição de soluções. Tecnicamente, chama-se diluir uma solução a acrescentar solvente nela. Você faz isso em seu dia a dia. Por exemplo, você não toma suco puro da garrafa, você acrescenta água nele. Você não toma guaraná natural puro, você acrescenta água a ele. Há pessoas em um bar que pedem água quente para tornar o seu cafezinho mais fraco. Tudo isso é diluir uma solução. Observe que, como há o acréscimo apenas de solvente, não há acréscimo de soluto, o número de mols do soluto permanece constante. Ou seja, a nossa ideia é que o número de mols inicial e o número de mols final da solução permanecem os mesmos. Vamos criar um esquema, então, para entender a diluição de soluções. A solução inicial é esta, que tem um VA, volume antes, e um MA, molaridade antes. A esta solução, vamos acrescentar mais água. Evidentemente, o VA mais a água leva a um VD, volume depois, maior. E vamos ver que MD ficará menor, ou seja, volume e molaridade são inversamente proporcionais. Repare, o número de mols antes é igual ao número de mols depois. Como o número de mols é V vezes M, teremos que VA vezes MA é VD vezes MD. Vamos ver então agora algumas observações importantes. Podemos usar os volumes em qualquer unidade, desde que usemos a mesma unidade nos dois lados da fórmula. Agora, nem VA nem VD correspondem ao volume de água adicionado. Este deve ser calculado pela diferença VD menos VA. Para melhorar a nossa compreensão nesse novo assunto, vamos resolver um bom exercício. Que volume de solução 1/10 molar de hidróxido de sódio, cuja massa molar é 40 gramas por mol, podemos preparar a partir de 25 mililitros de uma solução a 10%? Observe duas coisas importantes no enunciado. Primeiro, a solução M sobre 10 é a solução diluída, é a solução final, é a que nós queremos obter. Enquanto que a solução a 10% é a solução concentrada, é a solução inicial, a que nós temos agora. Vamos então calcular a molaridade da solução inicial. Com a fórmula que nós já aprendemos antes, que relaciona molaridade e percentagem, temos que molaridade é percentagem vezes 10 sobre a massa molar. Ou seja, fazendo os cálculos, 10 vezes 10 dividido por 40, 2,5. Ou seja, a solução inicial, a solução concentrada, é a solução 2,5 molar. Para determinar o volume da solução diluída, fazemos o seguinte. Observe, V1 vezes M1 é V2 vezes M2. Como V1 é 25, observe, 25 vezes 2,5 é igual a V2, o volume que queremos achar, vezes 0,1. Calculando, teremos V2 igual a 625 mililitros. Você reparou, e é muito importante, que nesse exercício todos os volumes ficaram na mesma unidade. Todos os volumes foram usados em mililitros. Bem, isto encerra a nossa conversa sobre diluição de soluções. E vamos agora a um outro assunto, que é a mistura de soluções de mesmo soluto. Repare, isto não pertence ao dia a dia de ninguém. Imagine, por exemplo, o seguinte: misturar duas soluções, ambas de água salgada. Uma água bem salgada e uma água pouco salgada. Que iríamos obter? Bem, uma água
mais ou menos salgada. Ou então pense assim, misturar um café bem forte com um café bem fraco. Que iremos obter? Um café, sei lá, um café médio. Vamos ver agora um esquema muito simples para a mistura de soluções de mesmo soluto. Repare, chamaremos a uma de V1 e M1, ou seja, volume e molaridade da primeira solução. Chamaremos a outra de V2 e M2, ou seja, o volume e a molaridade da segunda solução. Misturando essas duas, passamos a ter um V3, um volume final, e uma M3, uma molaridade final. Isso visto em uma fórmula fica assim, repare, V1 vezes M1 mais V2 vezes M2 é V1 mais V2 vezes M3. Bem, temos algumas observações aqui. Note, V1 vezes M1 é o número de mols da primeira solução. V2 vezes M2 é o número de mols da segunda solução. V1 mais V2 é o volume da terceira solução. Logo, V1 mais V2 vezes M3 é o número de mols da terceira solução. Vamos agora ver um interessante exercício que, observe, não tem enunciado. O enunciado é exatamente esse esquema onde existe um X, um número a calcular. Observe bem, a primeira solução é de soda cáustica, 0,15 molar, e seu volume é 200 mililitros. A segunda solução também é de soda cáustica. Afinal de contas, esse é o nosso assunto. A solução é 0,30 molar e o seu volume é 100 mililitros. A solução mistura, que tem 300 mililitros, naturalmente, é uma solução X molar. X é o que nos cabe calcular. Na fórmula temos V1 vezes M1 mais V2 vezes M2 é V1 mais V2 vezes M3. Observe, então, os cálculos. 200 vezes 0,15, isto é a primeira solução, mais 100 vezes 0,30, isso é a segunda solução. E, finalmente, a solução mistura, 300 vezes x. Calculando isso, temos 30 mais 30 é 300 M3, logo M3 é 0,2. Muito fácil. Repare uma coisa super importante. Observe, primeiramente, a aditividade de volumes. 200 mililitros mais 100 mililitros igual a 300 mililitros. Observe ainda que a molaridade da solução final tem que ser intermediária entre 0,15 e 0,30 e mais próximo de 0,15, pois esta solução 0,15 molar contribui com um volume maior. Provavelmente é muito difícil para você perceber a imensa importância que o trabalho com soluções tem. Mas eu acho que eu posso te dar uma dica importante. 80% das reações químicas são feitas em soluções. Sobram talvez 20% para as reações que são em fase gasosa. Ou seja, toda a indústria química vai se apoiar em soluções. A indústria farmacêutica se apoia em soluções, a indústria petrolífera, a petroquímica, se apoia toda em soluções. Nós vamos ter, no final agora, um depoimento de um químico farmacêutico que irá nos mostrar como é o trabalho com soluções no dia a dia dele. E você vai perceber um pouco da imensa importância que este assunto tem para nós. Bem, na farmácia de manipulação, muitas das substâncias que nós recebemos, elas necessitam de uma diluição. O porquê disso? São muitas vezes matérias-primas que elas têm um efeito potencial muito grande. Então, a matéria-prima chegando à farmácia, a gente trabalha fazendo uma diluição. Isso é, nós podemos pegar uma parte do pó para 9 partes de algum recipiente ou algum pó inerte para trabalhar com a matéria-prima diluída. Um exemplo disso seria, por exemplo, uma droga que vocês conhecem é o diazepam, que é um produto calmante, e como ele é usado em doses baixas, normalmente assim que a matéria-prima chega à farmácia, ela é diluída para se trabalhar com uma segurança maior.
E assim, dá para fazer diluições de 1 para 10, de 1 para 100, de 1 para 1000, dependendo sempre do efeito potencial de cada uma das substâncias. Um outro exemplo de matéria-prima que chega puro à farmácia, líquido, muitas vezes nós fazemos o ácido tricloracético. Chega puro à farmácia e é necessário fazer uma diluição a 30% ou 10%, conforme o médico esteja necessitando. Nesse caso, nós pegamos 30 ml da substância pura e diluímos em água. E isso é um exemplo de uma diluição de líquido em solução. Vocês viram, então, como o trabalho de soluções pertence ao dia a dia do farmacêutico e, logo, indiretamente, pertence ao seu dia a dia também. Agora, você me acompanhe nas nossas dicas de estudo. Bom, para você entender a minha dica de estudo para esse assunto, eu vou te contar uma pequena história. Uma vez eu estava numa universidade onde ia haver uma prova daqui a 1 hora e meia, e 2 candidatos estavam tentando repassar fórmulas. Um deles disse a clássica fórmula de física F igual a ma. Ao que o outro, muito espantado, disse: essa fórmula eu sei, mas o que são o F, o M e o A? Ao que o outro respondeu: também, você quer saber tudo? Eu não sei não. Veja, este é o grande pecado da coisa. Você tentar decorar o que você não compreende. Como nós vimos um número muito grande de fórmulas, ocasionalmente é necessário que você saiba uma ou outra de cor. Agora, jamais tente memorizar o que você não compreende. É fundamental que em cada exercício que você resolva, e há um sem número deles em seu livro, você esteja compreendendo que fórmula está sendo usada e por quê. Se você consegue entender o que faz, é muito fácil gravar o que você fez. Bons estudos! O tema da aula de hoje foi Soluções 2. Estudamos as unidades de concentração. Você lembra quantas eram elas? Muitas. Vimos a percentagem em massa, vimos a percentagem em volume, a concentração comum ou concentração em gramas por litro e a mais importante delas todas, a molaridade, que relaciona mols do soluto com volume da solução em litros. Também vimos a diluição de soluções. Na diluição é aquela em que você pode acrescentar solvente, que quase sempre é a água, para vir a produzir uma solução mais diluída. Você lembra? Um cafezinho mais fraco, um suco mais gostoso. Você lembra como foi? Bons estudos! Meu querido colega, é absolutamente impossível superenfatizar a importância do trabalho com soluções, tanto para a indústria química quanto para o nosso aluno. Eu creio que aquele dado que 80% e talvez mais das reações químicas se passam em solução aquosa é absolutamente vital. Bem, nós precisamos dar ao nosso aluno todo o suporte possível para que ele possa interiorizar essas fórmulas e não apenas memorizá-las. Repare, eu acho que a ênfase é no seguinte: memorizar não é um mal em si. O problema é que o aluno tende a memorizar o que não compreende, ou então a adotar modelos para resolver exercícios. E, como todos nós sabemos, as faculdades são mestras em fazer exercícios que não estão no modelo, e o candidato ao exame vestibular simplesmente fracassa, pois ele tenta reproduzir um modelo que não corresponde à situação apresentada. Relembro a você como é que se diz memorizar em francês. É savoir par cœur, ou seja, saber tão bem que você sabe de coração. Isso
é como nós sabemos, precisamos passar isso para o nosso aluno. Um bom trabalho para você.